O relacionamento com o consumidor é cada vez mais importante. Diante do cenário atual, utilizar o CRM imobiliário tornou-se fundamental. Afinal de contas, é a gestão de relacionamento com o cliente. Trata-se de uma ferramenta utilizada para coletar, armazenar e analisar dados dos públicos com informações valiosas para conhecer a fundo as necessidades e desejos do consumidor, possibilitando você, corretor, a traçar estratégias eficientes para melhorar o atendimento, otimizar os processos, agilizar a burocracia e ter mais controle do negócio. E para falar desta e de outras tecnologias que vêm aprimorando e facilitando a vida da corretagem imobiliária, hoje eu recebo ela, Tabata Moraes, gerente de projetos e de setor de inovação da Polar. Seja muito bem-vinda, Tabata! Obrigada! Bom dia, Maíra. Bom dia, fico muito feliz em receber você aqui. E eu por estar aqui. Tabata, eu dei uma breve introdução do que é um CRM, mas você pode explicar para a gente o que é um CRM para imobiliárias? O que ele é? Quais são os benefícios de um corretor imobiliário usar um CRM hoje em dia? Perfeito. Então, assim, o CRM, na verdade, a sigla CRM, ela significa gestão de relacionamento com o cliente, né? E, na verdade, existe tanto o conceito de CRM como a ferramenta. Então, o conceito CRM, ele se baseia na ideia de se concentrar realmente no cliente, né? Enquanto a ferramenta, ela, na verdade, ajuda a gente a aplicar essa metodologia, digamos assim, né? Então, a gente entende que hoje, realmente, o uso do CRM é muito importante porque nós já entendemos, o mercado já entendeu que a experiência do cliente hoje dita tudo, né? Então, já se sabe que isso é muito importante. Então, uma vez que a gente tem uma metodologia, uma ferramenta que ajuda a focar no cliente, a gente consegue aplicar, né? Muitas metodologias referentes a melhorar a experiência do cliente durante a jornada dele de compra ou até depois, né? O que com certeza é muito interessante, principalmente para o mercado imobiliário, que é um mercado que realmente é muito humano, né? Que tem muito esse contato, essa questão de contato com o cliente. E na sua opinião, hoje, um corretor que ainda não utiliza um CRM, ele está ficando para trás? Com certeza. E eu vejo assim, em duas formas diferentes, né? Vou falar aqui um pouquinho do corretor gestor, né? Que também normalmente é um corretor, aquele dono de franquia que também vende, mas que tem o papel de ser gestor. Então, assim, para uma imobiliária, você usar um CRM, ele ajuda em 3 partes principais, eu diria. Primeiro, na parte da entrada, né? Então, assim, a partir do momento que você tem um CRM, você consegue medir os canais de entrada, né? Qual que é o perfil daquele cliente que está chegando para você, quais são os imóveis de maior interesse, qual a faixa de valor de maior interesse, né? Então, todas essas informações, elas ajudam o gestor, né? Ou o franqueado, o dono da imobiliária, eles ajudam eles a conseguirem medir as suas estratégias, né? A realmente criar estratégias para captar esses clientes de uma forma mais assertiva. Porque ele começa realmente a entender qual é o perfil do cliente dele, né? Quais estratégias estão dando certo, se está alinhado com o público-alvo que ele gostaria de ter. Então, acredito que essa questão, quais os canais também, né? Que estão dando mais resultados, os canais de entrada. Então, uma vez que ele entende isso, ele também consegue daí criar estratégias com o marketing para que ele consiga captar mais leads de uma forma mais efetiva. Então, tudo isso é muito importante. E também entendo que, como gestão, o CRM, ele ajuda na previsibilidade, né? Então, né, um gestor de imobiliário, ele precisa ter uma previsão em que ele possa confiar do que tá para fechar, né? E não só do que o corretor está falando da boca para fora, né? Então, uma vez que você tem o CRM, ele consegue acompanhar quais os negócios que realmente estão perto de fechar, né? Ele consegue também atuar diretamente, às vezes, em algum negócio ali que falta um detalhe ou outro para fechar, dar um empurrãozinho, consegue ter ali aquele forecast, né? Realmente conseguir ajudar em efetivar algum negócio ali que tá parado ou que tá com alguma dificuldade. E, por último, eu também diria que ele ajuda até na medição de performance dos seus corretores, né? Porque uma vez ali que ele tem toda essa visão da porcentagem ali de conversão, né, de cada colaborador, de cada corretor, no caso, né, ele consegue também medir
quais são as características que aquele corretor às vezes precisa melhorar, no que ele vai bem, aonde que ele precisa também atuar para extrair o máximo dessa pessoa, né? Então, eu acredito que, assim, como gestão, é uma ferramenta que, mesmo que ela seja focada para o cliente, ela já ajuda em muitos aspectos mesmo, né? E aí, pro corretor... Não, pode continuar. E aí, você perguntou pro corretor, né? Por que pro Isso. corretor também ia ficar para trás? Eu diria que pro corretor, especificamente, eu já fui corretora. Você já foi corretora? Eu já fui Não corretora. sabia. Aham. Então, eu tive uma experiência como corretora. Eu conheço, assim, que existe realmente uma predominância de um perfil mais comercial nesse meio, né? Um perfil que é mais dinâmico, mais agitado. Então, assim, muito difícil você ver um corretor sentar na mesa e, ai, que legal, vou fazer alguma coisa administrativa agora. Nem, olha, até a proposta, olha lá, que se ele pudesse que outra pessoa cadastrasse a proposta para ele, seria melhor. Por causa que realmente é um perfil que não gosta muito dessa questão administrativa. Porém, o CRM, nesse caso, eu acredito que a partir do momento que o corretor ele consegue visualizar ele como um apoio no dia a dia, sabe? Uma ferramenta que traga um benefício mesmo para ele, um facilitador. Perfeito. E depois que vira essa chave na cabeça, faz toda a diferença. Por causa que, queira ou não queira, o corretor sabe que ele precisa estar sempre cultivando algo para colher lá na frente. Né? O corretor, ele é assim, se ele não trabalha hoje, se ele tira férias de 2 semanas, ele vai sentir, daqui 1 mês, ele vai sentir essa falta, porque ele precisa sempre estar cultivando para colher lá na frente. E o CRM é essencial nesse ponto, porque ele vai dar toda essa estratégia para ele vai conseguir saber os leads que ele precisa estar concentrado agora para fechar, mas também os leads que ele precisa estar cultivando, porque pode gerar negócio futuramente, isso de uma forma muito mais organizada e otimizada. Então, assim, com certeza, faz toda a diferença, né, no fechamento, no volume de fechamento de negócios. Uma questão que eu acho que os corretores, eles têm muita dúvida, e os gestores, os nossos franqueados também têm, é sobre a leitura de métricas, né? Porque o CRM, ele traz muitos indicadores ali, a gente consegue se basear muito em dados do que está rolando no mercado, quais são as tendências, quais são os clientes que já estão próximos a fechar. Como que faz essa leitura de métricas? Você pode explicar pra gente um pouquinho? Sim. Então, assim, no CRM, a gente tem as métricas iniciais de entrada, que são as que eu citei, né? Então, existem os canais que estão dando mais resultado, ele consegue medir a quantidade de visitas que está dando mais resultado, ele consegue medir o perfil dos clientes que estão chegando. E daí, a partir desse momento, é possível ele, então, cruzar algumas estratégias, né? Então, eu consigo entender que tal canal de entrada está dando mais visita, isso que significa que é um canal de entrada mais quente, né? Eu consigo identificar que os meus clientes são clientes com uma faixa, às vezes, de valor menor, então eu consigo também saber como me comunicar com esses clientes, né? Então, todas essas leituras ali, principalmente do que vem no dashboard, é muito importante de início. Agora, quando a gente fala ali durante o funil de vendas, né, como um todo, aí a gente tem algumas métricas, como, por exemplo, a cada etapa do funil, a gente tem status dentro dessas, são subetapas ou substatus ali, né, aonde é possível você selecionar e com isso você ter uma visão de quantos leads, por exemplo, acabam ficando na etapa de visitas, mas estão buscando outro imóvel, né, ou quantos leads fizeram proposta, mas acabou voltando essa proposta. Então, a partir do momento que você começa a analisar esses dados, você começa a entender aonde precisa, talvez, atuar de forma ali mais efetiva, né? Ali no CRM como um todo, a gente também tem a possibilidade de colocar... fazer lembretes, né? Então, existem ali também a possibilidade de você criar atividades. Quantas atividades realmente você está fazendo? Quantos retornos você está fazendo para os seus clientes, né? Quantas interações a gente consegue medir ali também no CRM? Quais são as interações do dia que aconteceram? Então, isso possibilita também essa medir, né? Quão ativo você está com os clientes que estão no seu funil, para você também conseguir perceber, né? Se está tendo resultado, se não está. A gente também tem as métricas finais ali de ganho, de perdido, né? Então, por exemplo, quando um negócio ele é perdido, a gente fala que o negócio é perdido, mas o lead nunca é perdido, Sim, né? Afinal de contas, não existe lead frio, né? Isso. Coisa que eu sempre friso. Existe lead que não está no momento de compra. Exatamente. Né? Perfeito. E até... tem uma linha aí que é bem interessante de a gente conversar sobre essa questão do lead mesmo em outro momento, mas o CRM ali, ele ajuda você tanto a colocar essa atividade para esse lead que não está no momento de compra, e esse negócio, a partir naquele momento, aquele negócio não foi concluído, não foi efetivado, ele pode ser perdido e pode passar para um funil.
um funil de remarketing, né? Que é muito importante. Então, a gente começa realmente a conseguir reciclar todas as oportunidades de leads, né? Porque você não deixa escapar nada. Então, né, a partir desse momento, você coloca ali, por exemplo, também, tá, perdido. Daí você tem que selecionar qual é o motivo desse perdido. Aí você começa a entender, perdido por causa de motivo de fora de valor, né? Ou perdido porque a proposta caiu, né? Ou perdido porque não tinha o imóvel da maneira como ele gostaria. E aí também são métricas que a gente consegue daí começar também a relacionar esses motivos de perdidos com comunicações específicas de acordo com o motivo. Para reativar o lead, Para né? reativar. Uhum. E essa questão da reativação de leads, que eu vejo que muitos corretores hoje dessa nova geração, eles não conhecem, eles já escutaram, ou já ouviram falar, mas não sabem o que é a carteira de clientes, né? E o CRM, ele é um facilitador dessa carteira de clientes, porque através dele, aquele cliente que estava em prospecção, mas não fechou um negócio, ou que ele já comprou com você, mas ele pode vir a comprar de novo. Então, o CRM, ele faz toda essa manutenção, né? Às vezes a gente acha que, pra quê? Já fechou negócio comigo. Não preciso mais manter contato, muito pelo contrário, né? A gente teve um programa com a Fabiane que foi sobre fidelização de clientes. Como que você faz esse controle de fidelização dos seus clientes? Através de uma plataforma de CRM, né? Se você sabe que ele é médico, manda um Feliz Dia do Médico. Se ele gosta de cachorro, manda lá uma feira de cachorro, sabe? Esse tipo de contato parece bobo, mas ele é fundamental para fidelizar o cliente, e a plataforma de CRM auxilia muito tanto os corretores a fazer essa gestão de clientes, quanto os gestores de fazer essa gestão do trabalho dos corretores e da carteira de clientes que está hoje dentro da loja, né? Não, perfeito, é exatamente isso. Porque a gente já é aquela questão, né? Personalização. As pessoas querem ter conteúdo personalizado para elas querem sentir aquele cuidado, elas querem sentir que você lembrou delas, né? Então, você conseguir gerenciar e automatizar isso por meio de um CRM é essencial, né? E a gente sabe que isso a gente costuma entender falar que antigamente o CRM era agenda, porque a agenda tá ali, realmente, você consegue cadastrar todos os seus clientes ali, e se você tiver muita força de vontade, você consegue ficar procurando, voltar e ir lá e achar e falar com aquele fulano de tal e com aquele outro, para ver como é que ele tá, como é que, enfim, para ir cultivando esse interesse. Mas como escalar isso? É impossível, né? Não, ainda mais uma rotina de corretor, né? Que eles quase não param quietos, né? Dentro de uma loja. Eles ficam por aí andando. Então, você ter um facilitador que te mande lembretes. Exatamente. E que também automatize, né? Essa comunicação de tempos em tempos. Você já tem ali cadastrado no seu CRM a data de aniversário do seu cliente. Você pode enviar uma comunicação, já programar essa automatização, né? Para enviar a comunicação. Então, desse jeito, a gente está falando de produtividade. É realmente conseguir manter essa comunicação com o cliente acontecendo, enquanto você está focando nos seus negócios, mas ao mesmo tempo, quando esse cliente ele realmente voltar a ter interesse, ele vai lembrar de você. Então, esse que é o ponto ali, né? Realmente de ter isso muito bem estruturado. É manter o atendimento vivo, né? Exatamente. E Tabata, quem já conhece ou já utiliza o CRM já deve ter ouvido falar num termo chamado pipeline de vendas. Que nada mais é que uma representação das etapas que constituem o processo comercial de uma empresa. Para o mercado imobiliário não é diferente. E agora me conta, através do CRM, para imobiliárias, um corretor ele consegue fazer a gestão de todos os leads, de todos os prospects, atendimentos em andamento, estágios de negociação, imóveis angariados, ele consegue fazer o controle 100% de tudo. Sim, consegue fazer o controle de tudo. Inclusive no CRM Apolar, né, existe a possibilidade de 3 funis de vendas diferentes. Então, existe o funil de angariação, o funil de vendas de fato, de compra e vendas de imóveis, e o funil de locação. E cada um deles tem
tem as etapas de acordo com o tipo, com a operação, né? Então, tem alguns facilitadores aí em cada uma dessas etapas, que são ali um apoio para a operação já, né? Então, por exemplo, na parte de visita, existe uma relação também com a agenda no caso de locação, né? Existe uma relação com a agenda de demonstradores, para que exista essa interação e possa ser também feita ali as visitas de forma mais rápida e otimizada, né? Também na parte de análise tem algumas integrações. Quando a gente fala de vendas, também tem a parte de proposta ali que a gente incluiu. De locação também existe um documento de proposta que é gerado por meio do CRM. Então, esses são alguns facilitadores durante as etapas para otimizar já ali o uso do CRM. Se o corretor ou o agente está ali já usando aquele CRM, ele já consegue fazer alguns pontos da operação dele ali dentro, né? Mas agora, falando um pouquinho de pipeline em si, o conceito é esse mesmo, esse conceito de funil, de você ter várias oportunidades em etapas diferentes e em estágios diferentes, Manter né? tudo sob controle, né? Exatamente. Então, você tem ali a etapa final, que é a etapa de fechamento de negócio, e ao mesmo tempo você tem a etapa inicial ali de criar oportunidades e de amadurecimento dos seus negócios. Então, uma vez que você tem ali tudo na sua pipeline, sob controle, você consegue criar, não perder, digamos assim, né, nenhuma oportunidade em cada uma das etapas, e também criar estratégias para essas etapas, né? Porque, como eu falei, o corretor é importante, ele tem que estar aqui ao mesmo tempo vendo que está em fechamento e cultivando aqui desse lado. Então, o CRM, ele possibilita isso. Agora, já falando, por exemplo, na visão de gestor, né? Na visão de gestor, ele consegue observar essa pipeline e ele consegue também identificar, talvez aqui eu estou tendo uma queda na conversão de clientes que estão em visita para fechamento. Talvez eu precise conversar com o meu marketing para gerar uma comunicação para, digamos assim, fortificar o desejo do cliente de adquirir um imóvel, talvez falando sobre como é importante, como é interessante hoje em dia investir em imóveis ou alguma coisa assim. Ou talvez eu estou aqui com pouca entrada de leads, estou investindo em canais, mas ainda não está dando muito certo. Talvez eu possa estabelecer uma estratégia de SDR para qualificar melhor meus leads, né? Então, é importante daí, uma vez que você tem essa pipeline muito bem estabelecida, você consegue também enxergar aonde criar estratégias específicas para cada uma dessas etapas, tanto na parte de criação de oportunidade, quanto na parte de amadurecimento, quanto na parte de fechamento de negócio. E deixa eu te perguntar, dentro desse processo, a Polar possui o próprio CRM, né, que é integrado ali para todas as lojas. Este CRM, ele é integrado somente com o portal Apolar ou ele também puxa as informações de outros portais? Ele puxa as informações de todos os portais, os principais portais de imóveis hoje. Onde existe a parceria com a Polar, exatamente, né? E também com campanhas do Meta também já é possível fazer essa integração. E a gente fala, eu acho legal a gente ir e voltar sempre nos temas. Que o marketing usa muito o termo funil de vendas. Uhum. Vocês da inovação usam muito o termo funil de vendas. Mas, afinal de contas, o que é este funil de vendas? Você pode explicar para os nossos corretores? Porque a gente já começou o programa falando usando este termo, só que acho que é importante a gente explicar para eles o que é o funil de vendas. Uhum. Perfeito. Então, o funil de vendas, na verdade, quando a gente fala especificamente para o mercado imobiliário, nada mais é do que as etapas ou estágios, né, onde os clientes eles vão passando e eles vão afunilando até o momento em que eles chegam no momento de compra, né? Hoje existe muitas percepções diferentes sobre essa ideia de funil, especialmente por essa questão de experiência do cliente que a gente falou, né? Então, é lógico que o funil de vendas é sempre o interesse inicial ali, né? A gente conseguir capturar o lead e fazer com que ele chegue, né? Onde ele esteja, ele tem a parte de conscientização, a parte de consideração, a parte de compra, até que ele chegue ali realmente no fechamento de negócio. Então, pra gente sempre é interessante isso. E no funil ali, por exemplo, se a gente aplicar esse funil de vendas pro CRM, ele acontece nas etapas ali realmente de atendimento, de nutrição, de visita, de proposta e de compra. Se a gente for traduzir isso para o CRM, né? Porém,
a gente também precisa pensar nesse recontato, nessa fidelização do cliente, né? Então, hoje a gente vê muitas percepções sobre aquele looping infinito, sobre como a gente conseguir manter o cliente sempre em contato com a marca. E daí isso vai um pouco contra a ideia de funil, porque o funil ele tem um começo e um fim, né? Mas aí a gente fala daquele funil estendido, que é onde a partir do momento que ele concluiu o negócio deu ganho, a gente tem a possibilidade de criar diversas estratégias para que esse cliente seja trabalhado a partir do momento que ele já é um cliente. Então, comunicações, remarketing, lembranças, né? Para que ele realmente, quando se torne um divulgador da marca, né? Um promotor da marca. E, ao mesmo tempo, quando ele lembrar de precisar fazer negócio, de fato, novamente, que ele lembre da gente. Então, é sempre importante casar isso, né? Ter o funil, mas também essa parte de fidelização, né? Para a gente concluir, de fato, a experiência do cliente e conseguir gerar mais negócios. Porque dessa forma, aí sim, a gente está, de fato, otimizando o nosso custo de aquisição de lead, né? Que todo mundo sabe. O lead tem um custo, tá, gente? As pessoas não sabem disso, tem muita gente que não sabe, mas ele tem um custo e dependendo da campanha ele tem um custo muito alto para a empresa, né? Exatamente. Então, é muito necessário que uma vez que esse funil, que esse cliente caiu no seu funil, e mesmo que ele já tenha fechado o negócio, que você reutilize, né? Que você continue, fidelize esse cliente para que ele gere mais negócio. Isso é muito mais, é uma otimização muito maior de recursos, é muito mais fácil, né? Você conseguir converter alguém que já é cliente a fazer negócio novamente do que capturar um novo cliente. É o famoso fundo de funil, né? Tem muita gente que tem, não gosto de fundo de funil. Eu já escutei corretor falando isso, então, gente. Imagina, é muito importante. É o cliente que já tá 100% filtrado ali, ele já tá pronto para você. Exato. Né? Uhum. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu do marketing, a gente cuida da parte estratégica. Daí depois que sai da nossa mão, vai para vocês. Exatamente. É o nosso casamento. Dentro de uma campanha, por exemplo, a Polar Indique. A gente usa o CRM, né, dentro da Polar, ele faz todo aquele processo, chegou os clientes, ele passa pelo filtro, a gente vai ali e distribui esses leads. Uhum. Quando esse lead chega na mão do franqueado, ele cai dentro de um CRM ou ele vai automático? Ou o franqueado tem que colocar ele na unha? Como é que funciona essa parte? Essa parte de marketing não sabe. Ah, legal. Então, vamos lá. É bem importante entender bem como funciona, né? Então, assim, o Indique é uma plataforma de indicação que ela pode ser feita na questão focada ali no mercado de vendas, principalmente indicações externas, né? Então, indicações públicas, que a gente chama. Uma vez que essas indicações públicas, elas chegam, elas são analisadas por geolocalização, então, por meio do local do imóvel, né? Porque a indicação é sempre de um imóvel. Então, assim que a gente consegue identificar ali qual é o local do imóvel, ela é enviada para cada franquia atuante na região, por meio do CRM. Então, por isso que a gente já começou a virar essa chave do CRM, né? Da pipe de angariação ali, para que daí eles consigam realmente administrar essas indicações ali por meio do funil. Por que isso também é uma otimização da plataforma que existia antes? Por causa que antes, até os franqueados, eles tinham que entrar lá no painel das indicações e fazer a atualização dos status de acordo com o que acontecia, e normalmente ficava desatualizado, né? Porque se não fechasse negócio, às vezes, acabava, deixando ali a desejar nessa atualização. Mas agora, como essa indicação, ela cai no funil, já está linkado ou automatizado, que os status da plataforma do Indique, de indicações, elas sejam atualizados de acordo com o andamento do atendimento no funil. Então, digamos, ele foi para atendimento, ele foi para visita, isso é atualizado lá na plataforma de indicações para o indicante. Isso foi para contrato, isso é atualizado lá na plataforma de indicações.
quem indicou, ele fica ciente do status, até porque ele recebe algo no final, né? Exato, e é a jornada natural do atendimento. Então, digamos que o franqueado não precisa se preocupar nessas atualizações constantes de status, né? Apenas no final, quando existe o pagamento, para confirmar o pagamento realizado lá da indicação, da bonificação da indicação. Né? Então, ficou muito mais fácil. Essa questão ali, a gente foi específica na Polar Indique, né? Mas, em outras campanhas que também utilizam CRM, quando você tá ali dentro de uma LP, ele vai lá, produz, preenche todo um cadastro, uma ficha cadastral. A gente tá com uma campanha de vendas, por exemplo. Daí, a campanha mãe veio através da franqueadora, pega todas as franquias. Tá linkado na LP, a pessoa foi lá, preencheu o cadastro. Toda essa ficha cadastral com esses dados do cliente, eles acompanham a ficha dele, digamos assim, a ficha deste cliente através do CRM, ele vai completo para a loja tipo recebe já sabendo o que ele busca, telefone, e-mail, perfil familiar, tudo? Sim, todas as informações que são cadastradas ali no momento de captura do lead, elas vão para o CRM. Então, inclusive, se às vezes não tem uma compatibilização ali de campo, ela vai em formato de observação. Então, a informação ela nunca é perdida, né? Mas a gente sempre tende a criar as LPs novas com campos ali padrões, né? E se precisar fazer algum update ali, alguma isso, coisa. Daí a gente faz o update no sistema. E isso que você citou é muito importante, porque por que é tão interessante realmente o uso do CRM? Porque uma vez que a gente está jogando, né, todos os leads que se cadastraram em cada LP, em cada campanha, dentro do CRM, a gente consegue medir também o resultado dessa campanha, não só em questão de conversão de lead ali em formulário, né? Porque isso a gente também já consegue medir de outras formas. Mas também na questão de quantos aquela campanha gerou lá no final de negócio. Sim, porque a gente precisa saber de dados, né? Marketing. Eu acho muito engraçado que muita gente acha que marketing é postar no Instagram, né? Mas não, marketing é o estudo baseado em dados, estudo de campanhas. Campanha é publicidade. Eu pego toda essa campanha, me baseio nesses dados, faço toda essa análise, daí sim se torna um marketing, né, de uma empresa. Então, a gente precisa saber de todas essas informações e o marketing das lojas também precisam saber. Claro. Né? Porque você é franqueado, que tem um marketing interno ali, você sabe se as ações que eles estão fazendo estão corretas, elas estão sendo assertivas? O que está acontecendo com todo esse material que está sendo mandado para vocês? Perfeito. Né? O CRM, ele auxilia muito o franqueado nessa gestão, não só das vendas dos corretores, mas também do trabalho interno que é executado dentro da loja, né? Com certeza, nossa, faz toda a diferença e assim, até para percepção de que o que você está fazendo está dando certo ou não, no sentido de, será que eu continuo investindo? Porque às vezes essa falta de mensurar o resultado que aquela campanha ou que aquela ação deu, desmotiva o franqueado. Sim. Ou, né, ou a pessoa que está ali cuidando da divulgação, desmotiva ele de investir mais. Quando às vezes se ele soubesse que, sei lá, R$1.000 que ele investiu aqui levou a 2 fechamentos de negócio, que já é uma comissão considerável, sim, ele já entendeu que aquilo dali ele precisa escalar, que ele precisa fazer muito mais, que se ele fizer mais disso, vai gerar mais negócio aqui. Sim. Então, às vezes eu vejo assim também, você como marketing também deve ver, né, que hoje como existe muito essa questão de todo mundo consegue fazer campanha, todo mundo consegue criar, então as pessoas elas criam, mas cadê a assertividade? Mas depois não... E daí tá fazendo mais do mesmo, às vezes, sem conseguir medir esses resultados, né? E às vezes essa mesma motivação poderia ser usada de forma mais assertiva ali para conseguir realmente gerar mais negócios. Não, tem muito franqueado que não sabe nem quanto custa o lead que ele tá pagando ali, vindo através de uma campanha patrocinada, ele não sabe, ele só tá pagando. Investi 5 mil, tá, e quantos leads você teve, né? No geral, quantos fecharam? Sim. Né? Vamos fazer o cálculo ali de quanto custou
esse lead para você? Uhum. Foi boa? Valeu a pena? Não. Então, tem que fazer essa métrica, Sim. né? E esses leads que não são considerados bons, o que você fez? Você descartou? Exato. Né? Então, a gente tem que começar a fazer esse controle, porque o marketing hoje, a minha visão, não sei se você compartilha dela ou não, é que ele saiu de controle com essa questão da chegada das redes sociais, de vários aplicativos, muita tecnologia que facilita essa manutenção de campanhas, esse fazer de campanhas, ela saiu um pouco de controle. Eu vejo muita franquia gastando dinheiro de forma errada. Sim. Você poderia estar gastando muito menos, sendo muito mais assertivo, ou até fazendo campanhas de conversão desses leads que já estavam dentro da casa e que a franqueadora já mandou para você, e eles ficam querendo mais, e cadê o remarketing? Exato. Às vezes o seu cliente tá dentro da tua carteira e você nem sabe, ele tá indo na imobiliária do Zezinho porque você esqueceu ele. Perfeito, né? Aquela questão ali que a gente falou de remarketing mesmo, né? Precisa estar acontecendo o tempo inteiro. Daí, outro assunto que a gente sempre traz aqui pra mesa é que o cliente que comprou com você, ele pode comprar de novo. Esqueçam isso. É o imóvel da vida dele, ele nunca mais vai voltar pra mim. Ou indicar também pra outra pessoa, a melhor parente, propaganda pro mercado imobiliário ainda é o boca a boca. Sim. É o seu trabalho ali sendo divulgado de uma maneira legal pros seus... Todo mundo tem amigo, todo mundo tem parente, né? E todo mundo precisa morar em algum lugar. Então, você indica ali, tem um corretor bom ali na Polar. Indicou ele já virou um lead. Só que como que esse cara vai lembrar da tua existência? Exatamente. Né? Porque é aquela questão, a gente já sabe, quando fala de imóvel, o cliente muitas vezes procura realmente, no mercado imobiliário, o cliente tem uma tendência a procurar o imóvel. Né? Enquanto o foco das imobiliárias deveria ser mais realmente em capturar proprietários, né? A gente já entendeu que essa é uma tendência, por causa que o consumidor ele tem costume de ir aonde tem um imóvel mais interessante. Sim. Mas uma vez que a gente cria esse modelo de negócio muito mais atraente, né? Onde a gente consegue realmente manter os clientes, que os clientes gostem da marca, isso cria uma promoção e isso acaba gerando mais proprietários interessados, talvez, em vender o imóvel com a rede, né? E gerando mais negócios. Sim, que um ponto que eu sempre friso é que a franqueadora cuida da marca, os franqueados, eles cuidam dos imóveis e os corretores, eles têm que cuidar da imagem pessoal deles. Sim. Né? A autopromoção do serviço. Então, todos esses elementos, eles englobam numa campanha de sucesso, numa conversão de sucesso. Então, quando a gente fica indo e voltando, o CRM, ele não sai da nossa boca, né? Sim. Porque ele é muito importante. A gente conseguir parametrizar o que está acontecendo no mercado, o comportamento dos nossos clientes, o que o cliente mais tem buscado, por que não está convertendo, por que está convertendo mais um perfil de imóvel e o outro não. Sim. Né? Qual região que está sendo mais valorizada. Isso tudo a gente faz um controle, ele automatiza coisas que a gente já fazia antigamente, só que era numa plataforma aqui, no caderno ali, né, numa planilha de Excel, ia juntando tudo e formava um universo ali que a gente chamava de imobiliária. Hoje em dia, a sua imobiliária ela pode estar dentro do seu CRM, né? Você consegue controlar 100% o seu negócio. E uma coisa que eu acho muito legal, gente, que eu acho importante a gente citar aqui, que é quando a gente fala de campanha de remarketing, de vocês utilizarem o CRM, não é para vocês pegarem aquela lista e sair mandando mensagem à torta e direita, um monte de e-mail marketing, não é isso. É você manter este cliente ativo e lembrando que ele existe. Por isso que lá no começo eu falei da importância de vocês saberem a data de aniversário, saber a profissão, mandar... Isso se chama o remarketing, que você vai ativando o seu cliente de uma maneira discreta, sem ser invasivo com ele, né? E daí, tem uma campanha legal do Feirão Apolar. Manda lá, sabe? Você tá saindo uma campanha bacana ali, tá com financiamento legal, manda esse material pro seu cliente. São campanhas, isso tudo é estratégia que você consegue fazer através do CRM. Exatamente. Não, muito importante citar isso, porque assim, quando a gente fala de comunicação automatizada, a gente sempre precisa ter alguns parâmetros que criem uma certa personalização.
Porque senão nada mais é do que aquelas mensagens chatas que a gente fica recebendo Sim, todo dia. ninguém vê, Ninguém vê. Então, realmente é muito importante isso que você citou. Precisa ser pensado como uma forma de levar em consideração as informações que você já tem daquele cliente e criar uma comunicação de acordo com essas informações, né? E até o que você falou ali, eu achei bem interessante dessa questão também. É muito importante a gente ter essa noção do potencial de um CRM em uso de rede. Porque uma vez que a gente tem uma rede, especialmente falando de um CRM Polar, a gente pode entender que é possível, já a partir do momento que todos estiverem usando, é possível até desenvolver alguns cruzamentos de informações sobre clientes entrantes e clientes que estão buscando imóveis e clientes que estão deixando imóveis. Uhum. Então, às vezes, eu tenho esse cliente que está no meu funil, que eu estou sempre ali fazendo um remarketing porque ele não gostou do imóvel que ele visitou e, enfim, não deu certa negociação. Mas estou ali, eu já sei o perfil dele. Aí você entra um imóvel, que é um imóvel bem específico, naquele formato, o CRM já tem as informações do imóvel, a gente pode começar a cruzar essas Fazer o informações. casamento, né? O match. Né? A Polar procura, a galera. Polar procura, o nosso famoso match. Então, é muito importante. Então, a gente consegue já otimizar também todas essas estratégias para conseguir atender esses clientes ali que às vezes estão parados por falta de imóvel, enfim. Vou aproveitar esse gancho que a gente falou do match, da Polar Procura. Tanto CRM quanto outras tecnologias, a Polar ela tem um setor de inovação, você pertence ao setor de inovação, né? E vocês trazem ferramentas novas o tempo todo. Vocês estudam o mercado o tempo todo, tentam otimizar o que já está dentro da casa, melhorar o que a gente já tem, trazer aplicativos novos, mais funcionais. Você pode falar um pouquinho para a gente dessas novas tecnologias e como que elas podem ser aplicadas de uma maneira positiva dentro das lojas? Claro. Então, assim, nesse ano especificamente, a gente trabalhou bastante nessa plataforma de indicações, na otimização dela, né? O que realmente atende essa dor aí, que é a dor de angariação de imóveis. E daí, falando um pouquinho também da parte de gestão, né? Que envolve muito da expansão, do que a expansão também está trazendo. Acredito que a gente tem ali algumas plataformas que estão em andamento, que é a plataforma que possibilita o tour virtual, né? Então, é algo que... É Banib. Exatamente. Então, isso traz toda uma experiência diferenciada, né, para os clientes, o que é muito importante. Também a gente tem ali a plataforma de comunicação entre franquias, né, que é a Yungas. Então, isso possibilita também que essa comunicação, que esse gerenciamento de todas as demandas das franquias, né, e todos os planos de ações que devem ser feitos junto com as franquias, tudo isso fica organizado dentro de uma plataforma e que também as métricas, né, entre franquias ou as metas possam ser gerenciadas por ali. Então, tudo isso pode ser acompanhado por ali. Então, isso tudo também otimiza muito o trabalho ali, o relacionamento, né, de franqueado com franquias. E acredito também, e a gente também está trabalhando numa plataforma agora, numa implantação. Acho que eu não posso falar o nome ainda, porque ainda é algo em andamento. Que a gente traz muitas coisas sigilosas nesse podcast. Mas que é uma plataforma que, na verdade, é uma integração que a gente está buscando para criar uma jornada mais completa, tanto para o cliente final quanto para o cliente franqueado, no que diz respeito às negociações, principalmente após a proposta. Então, quando envolve ali toda aquela parte, né, de negociação, de financiamento, né, como atender isso de uma forma mais padronizada, mais otimizada. Então, a gente também está trabalhando em algo aí nesse sentido. E você esqueceu de falar, citar uma inovação que está rolando, né? E nós do marketing estamos participando, que é a atualização de todas as páginas ali do portal, né? O Portal Polar, ele está passando por uma revitalização. Algumas páginas novas já subiram, outras ainda vão subir. A gente está com um cronograma ali apertado. Sim. Mas acho que está todo mundo bem animado com o que está acontecendo, né? Nós que estamos envolvidos no processo, porque realmente atualizar o portal, a gente sabe que é uma questão constante, tem que ser uma funcionalidade constante, mas ele tá vindo com uma carinha nova, linda. Sim. Né? Você podia falar um pouquinho pra gente sobre o nosso novo portal Polar? Sim, claro. Então, assim, realmente, ele tem passado aí por uma revitalização e acredito que é uma coisa, algo que tem que ser constante, né? Porque quando a gente fala aí de tendências e de entender o cliente, a cada pesquisa, a cada estudo que nós fazemos,
isso. Se entende um novo viés, algo que precisa ser incluído para que crie uma experiência melhor para o cliente, né? Então, hoje a gente cria um processo ali de estudo muito forte no início de cada atualização. A gente sabe que às vezes os franqueados ficam meio perdidos. Poxa, por que mudou isso? Por que mudou aquilo, né? Mas é importante entender que toda vez que existe uma atualização é feito um estudo, é feito testes, né, com usuários para entender o que fica melhor na visão do usuário, como que ele percebe, né, cada uma das páginas, a informação, os filtros. Então, tudo isso é levado em consideração, né? Então, hoje a gente está trabalhando ali em algumas páginas de produtos específicos, como de lançamentos, ou de AAA, no consórcio, né? A própria Indique subiu há pouco. Então, também novas páginas de captação de corretores, né? Então, a gente está trabalhando aí em todas essas páginas para criar também um padrão de usabilidade que fique de acordo com as tendências e com o que o cliente hoje em dia está pedindo. E eu não podia receber você aqui e não trazer um tema antes da gente encerrar. Eu deixei ele bem pro finalzinho, porque ele não tem muito a ver com o CRM, mas às vezes tem, tá? Que é a questão da inteligência artificial, né? Quando veio essa questão de imobiliários digitais, processos mais automatizados, onde a inteligência artificial começou a tomar a vez do homem, a galera ficou no terror, né? Eu vi corretor ficando desesperado. Ai, meu Deus, a minha profissão tá datada. E não é bem isso. A gente já viu que o comportamento, com o avanço da tecnologia, veio também a carência do ser humano, né? As pessoas querem ser atendidas por pessoas. A gente não gosta muito quando o atendimento é 100% em bot. Então, a gente viu que a tecnologia, ela veio, mas também a gente foi numa contramão ali. O mercado imobiliário, ele cresceu muito, ele ganhou muita notoriedade em cima desse atendimento físico, pessoal. A gente viu nascendo novas profissões ali, baseadas também nessa questão do mercado imobiliário, do corretor, que são os intermediadores de outros segmentos, né? Tem intermediador de mobiliário, intermediadores de automóveis. Então, a gente viu nascer novas profissões, porque realmente a inteligência artificial, ela veio como um susto para todo mundo. Mas ela também pode ser um trunfo muito benéfico para o mercado imobiliário ali, não só como fonte de facilitação, mas também como forma de destaque para o corretor. Sim. Né? Como que você enxerga essa chegada não só da tecnologia como um todo, mas da inteligência artificial em específico dentro do mercado imobiliário? Ai, legal. Eu gosto de falar sobre esse assunto, né? É um assunto polêmico, porém gostoso. E então, na verdade, a gente tem muito se fala que esse ano passado foi o ano de descoberta da IA para os leigos, falando assim, né? Porque lógico que a IA já existia, muito difundida no meio da tecnologia, mas para as pessoas que às vezes não tinham muito esse conhecimento tão aprofundado, é realmente quando ela veio assim, deu aquele boom, né? E esse ano agora, 2024, é considerado o ano de saber otimizar o uso da IA. Nem se fala no ano que vem, né? Então, o que vai ser ano que vem? Quem não souber usar, quem não sabe o que é ainda, realmente corre perigo de ficar para trás, né? Infelizmente, a gente já vê que é uma realidade. Agora, falando um pouquinho sobre as tendências, né? Eu vejo falando muito, assim, sobre IA no mundo imobiliário, eu acredito em três partes principais ali. O primeiro ponto a gente vê muito essa questão da qualificação de leads, né? Então, a IA sendo usada para essa parte de personalização que é tão importante no meio imobiliário. A gente já sabe que é um mercado de pessoas, feito para as pessoas. Então, é muito importante que haja uma personalização. E ninguém melhor do que a IA para fazer isso, porque a IA consegue digerir uma quantidade enorme de dados sobre as pessoas, consegue determinar padrões, consegue dar o atendimento de forma mais rápida, mais clara, mais interessante e até consegue imitar as emoções do ser humano já, ou seja, no que a gente perde nessa questão, né? Então, desde que ela seja bem treinada, as qualificações de leads, acredito que é uma tendência que não tem volta. Então, essa questão de aplicar essa qualificação em todas as etapas, ter esse acompanhamento da IA, muito importante. Um segundo ponto que a gente vê também é na parte de virtual staging, home staging, né? Então, eu acredito que, assim,
Já estudei bastante sobre homestaging e eu vejo que existe uma dificuldade de aplicação de homestaging, principalmente no Brasil. Uhum. E eu acho que muito se deve, é uma técnica excelente, muito usada em muitos lugares, mas existe, às vezes, uma dificuldade de aplicação do homestaging, exatamente, eu acredito, pela parte de logística, pela parte, né, que às vezes... Até o próprio custo, né? Exatamente, o custo de se fazer. Às vezes a encenação, ela não pode ficar fixa. Então, às vezes a encenação para tirar foto, tudo bem, mas para visita em si, ela é complicada. Então, uma vez que a gente consegue fazer essa mesma encenação de forma virtual, por meio de uma inteligência artificial, tá, né? Maravilhoso. Tá, e hoje em dia tem ferramentas muito baratas, né? Que criam coisas... A gente... Vou até citar, né? Na época que sair esse programa, vão falar que eu sou cringe, porque já vai ter saído do boom. Mas a novela Pet Chinesa, que tá rolando, que tá rolando no Twitter, ela foi criada 100% por inteligência artificial através de um aplicativo que é de graça para quem tem iOS. Sim. Sabe? Então a gente pode fazer coisas gigantescas. Sim. Com custo zero, é só saber usar. Exatamente. Né? A questão do chat GPT mesmo. Exatamente. Eu sempre falo, corretor, usa o chat GPT para fazer o descritivo do seu imóvel. Fala para ele colocar as emoções ali, descreve rapidinho e tal. Que é uma coisa mais fácil que essa. A gente fala, sabe que o corretor perde tempo ali escrevendo um descritivo legal, ou às vezes não sabe muito para onde ir na hora de escrever esse descritivo do imóvel. Usa o chat GPT para isso, ele facilita a sua vida. Não, perfeito. Eu acho que assim, que daí entra até na parte de análise de dados e de análise, né? Mas essa parte de você criar a descritiva, eu acho que é principalmente interessante. Eu fiz um treinamento esses tempos, onde a gente colocou... A gente criou uma descritiva. Primeiro, a gente fez uma descritiva com um imóvel em um bairro interessante. Então, ela já pega, já percebe qual é o bairro, qual é a localização, ela já gera ali todas as informações sobre aquele bairro. Mas isso é bom quando o bairro é interessante. E quando o bairro é um bairro não tão legal, né? Então, a gente fez depois uma comparação onde a gente usou um bairro de custo aquisitivo menor, né? Um pouco mais afastado, enfim. E aí, o que aconteceu? Ela gerou uma descritiva maravilhosa, falando exatamente, ela não mentiu sobre o bairro, ela falou que era um bairro onde você conseguiria, se você gostaria de ter um imóvel assim, com um custo menor, se você gostaria de economizar, mas ao mesmo tempo se você quer praticidade e tal. Então ela puxou as partes boas do bairro, que era um bairro próximo do centro, mas ao mesmo tempo não deixou de citar que era um bairro mais humilde, que era um bairro mais simples, e que se te interessa a esse ponto, esse bairro serve para você, né? Então ela consegue usar as palavras certas de uma forma que fique atraente e que mesmo às vezes não sendo tão favorável, fica muito interessante e captura ali a atenção do cliente, né? Então come o tempo do corretor, isso que é o mais importante. Porque quando o corretor ele tá ainda inspirado, saem umas descritivas legais, mas quando ele não tá inspirado, gente, eu lembro às vezes também fazia... Só sai aquela informação técnica, as pessoas não querem comprar informação técnica, gente. Copia e cola, né? Ele pega da última que ele fez e coloca, aí tem um quarto, tem tal, é isso, né? Então, muito importante. E sempre quando eu falo também dessa questão de inteligência artificial, acho que é bem interessante citar 2 pontos. Primeiro, sempre quando usar, né? Então, às vezes, se você é uma pessoa que às vezes ainda não conseguiu, não tem ainda tanta intimidade com a inteligência artificial, para você começar, é muito importante entender quando usar, porque não é o tempo inteiro. Então, existe uma diferença, por exemplo. Tem que ter um limite, né? E assim, existe uma diferença entre você usar o Google. O Google ainda ele o Google qualquer, né, buscador, mas ele ainda é interessante para alguns aspectos. Enquanto o IA, você usa, por exemplo, o ChatGPT, né? Para outros. Então, o IA, o ChatGPT, no caso, é uma IA generativa, ou seja, ela gera conteúdo, né? Ou seja, quando você precisa fazer qualquer coisa que você precisa gerar conteúdo, é essa a ferramenta que você deve usar.
Agora, se você precisa, por exemplo, buscar um serviço ou ver um texto que tem alguma base, né? Você vai procurar no Google. Então, saber quando usar também é importante. Porque Sim. às vezes as pessoas estão trocando e não conseguem tirar o máximo da ferramenta por causa disso. Eu vejo pessoas usando o IA pra tudo hoje em dia. E não daí que você não possa usar pra muita coisa, mas assim, é interessante ver esse conceito, busca lá, vai ser muito mais assertivo indo pra outra... Sim. Sabe, IA é importante, porém não é tudo. Sim. Né? Ela ainda não é fundamental. Mas ela é um pilar importante já pra gente ficar de olho. E é sempre bom que o corretor, ele se mantenha atualizado, né? Sim. Não só em conteúdo de IA, mas fica de olho nos aplicativos que tem saído. Tem muita ferramenta nova. Tem ferramentas ali que o IA produz, até você sobe as fotos, ele produz automático vídeos, carrossel ali pra vocês nas redes sociais. Ele ajuda muito. Até nessa questão que você falou, a gente tem um tempinho ainda? Tem, fica à vontade. Aqui o nosso tempo é o limite. Não, que você me lembrou de um caso que eu ouvi falar esses dias. A gente tava falando sobre as tendências ali, né? E falando até dessa questão do visual, de fotos, de homestage. Existe até uma tendência hoje em dia de você criar tour virtual com base nas características do cliente. Então, existem já algumas empresas trabalhando em tour virtuais personalizados, ou seja, por exemplo, está saindo um prédio, uma construtora, ela está divulgando um prédio, só que o tour virtual dela, o prédio tem diferentes características. Tem várias plantas, né? Mas daí ela pode, por exemplo, se a pessoa ela tem filhos, ela pode focar esse tour virtual focando em áreas que são interessantes para quem tem filhos. Se a pessoa gosta de esporte, ela pode focar nas áreas focar mais nessa questão, nesse apelo mais de esporte, de qualidade de vida. Então, ela cria toda essa experiência virtual personalizada. Mostrando o que realmente interessa pro cliente. É muito interessante. E assim, outra coisa que eu acho bem interessante só citar aqui, com respeito a quem tá começando a usar, principalmente o ChatGPT, é o prompt, né? Então, não dá pra gente esquecer que, assim, pra começar, é realmente necessário fazer aquele exercício de criar pela primeira persona, depois você coloca a ação, o corretor, quando eu começo a falar de persona, eles saem correndo. Correm de mim. Mas, gente, franqueados, corretores que estão aqui assistindo, criem persona, né? É fundamental. Como é que eu tô usando a inteligência artificial, não preciso disso. Como é que ela vai saber? Você precisa dar um direcionamento. Lembre-se, mais um ponto do porquê a inteligência artificial nunca vai tomar o teu lugar. Ela precisa de um comando, e quem dá esse comando é você, né? Então, eu não vou fazer uma persona. Tá, você pode ter a melhor inteligência artificial do mundo. Ela nunca vai ser 100% assertiva. Exatamente. E muito da frustração que eu vejo, às vezes, que existe de quem usa, às vezes não usa tanto, é essa frustração de não receber a resposta que gostaria, e muitas vezes isso está relacionado ao prompt, né? A maneira como você pergunta. Até pela questão que a gente falou dos tipos de ferramentas, as pessoas confundem. Você não pergunta para o Google da mesma forma que você pergunta para a IA, porque para o Google você tem palavras-chave, e normalmente quanto mais coisa você coloca, pior é. Sim. Né? Enquanto na IA é o oposto. Quanto mais informação você coloca no comando, melhor e mais específica a resposta vai ser. Então, é muito legal porque a gente fala que é uma nova literacia, né? Realmente um aprendizado de como usar, é como se fosse uma nova língua. Então, é muito interessante a gente apostar e tirar um tempo para estudar, para entender, porque, gente, dá para fazer muita coisa. Até a gente falou dessa onda que tem, né, de corretor que virou influencer, o que é muito importante, porque precisa ter... Eles são os embaixadores da marca, Exatamente. Né? Precisa ter essa parte de a pessoa também criar a sua marca pessoal, se conectar com pessoas se conectam com pessoas, né, aquela história. Então, só que ao mesmo tempo a gente sabe que isso tira uma produtividade, né, do dia a dia deles, às vezes. Então, usar a IA para você criar os roteiros, para você entender os retornos ali, por exemplo, das métricas. Mais assertivo com o seu público. Exatamente. Isso aí leva o trabalho a outro nível, de uma forma muito mais rápida, coisa que às vezes demoraria anos para você aprender. Sim. Nesses dias, só antes da gente encerrar, que eu acho que é engraçado trazer esse ponto, que eu tava vendo uma menina que ela queria escrever um e-mail, só que ela tava muito irritada. Essa menina era eu. Uma menina maneira. Ela tava muito irritada. E daí, lógico, por mais que você escreva e-mail, às vezes você escreve umas palavras meio tortas ali, né? E daí eu peguei e joguei pra IA, eu coloquei o e-mail e falei, escrever com educação.
Transforme essas palavras em algo cordial. Eu amo cordial. Às vezes é importante a gente, às vezes tá irritado com o cliente, às vezes você tá sem tempo ali, preciso escrever um e-mail com tais informações. Pô, ela escreve pra você. Exato. Né? Usa isso, eu pego muito no pé de vocês, corretores, sobre descritivo do imóvel. Pô, tá na rede social, ali no Instagram, você entra só apartamento 3 quartos, água verde. Isso não vende. E tem mais uma questão que eu lembrei dessa questão do descritivo do imóvel, que é muito interessante, que é até as palavras-chave para SEO, né? Para otimizar ali o mecanismo de busca. Sim. Por causa que quando você pode pedir para ela gerar essa descritiva e já considerar as palavras mais relevantes no momento para SEO, para conseguir fazer já uma descritiva com esse padrão. Inclusive, às vezes pode pedir para ela fazer em lista os principais tópicos. Então, tudo isso ajuda a realmente tirar mais desse anúncio, né? Sim, tem muitas lojas nossas que têm feito campanhas de ads, né? E elas têm utilizado, porque elas estavam com uma certa dificuldade, porque é realmente difícil. O marketing imobiliário, ele é diferenciado em selecionar palavras-chave corretas ali dentro do raio, ser assertivo com a campanha para aquele impulsionamento da página do bairro. Sim. E daí eles começaram a usar aplicativo mesmo de celular para fazer essa leitura e criar essas palavras-chave e ajudar na criação dessa campanha. E tem sido muito assertivo. Então, para as lojas, para os nossos franqueados, que ainda não tem uma agência de marketing, não tem um profissional interno ali, mas que tem interesse em criar campanha, saiba que o AI, ele auxilia muito vocês nesse processo. Inclusive, a Siri, ela sabe fazer campanha em ads, tá? Você pergunta para ela se ela faz, ela te dá o passo a passo. Não, então, é tanto conteúdo disponível para aprender que a gente até fica perdido no que aprende primeiro, né? Sim, o que fazer primeiro, O que fazer né? primeiro, é até realmente complicado, assim, às vezes, de decidir. Mas é o caminho, assim, eu acho que vai ajudar muita gente a elevar o negócio a outro nível, por ter essa facilidade, assim. Não, e é importante saber que a Polar, ela tem um setor de inovação, é importante saber que esse setor está focado 100% em trazer essas tecnologias, trazer essas ferramentas e que a gente não para no tempo. Né? Esse investimento é constante, esse estudo é constante. Então, quando tem um treinamento, quando tem algum curso, alguma plataforma nova, busque saber, busque entender, porque elas não estão ali a troco de nada. Exato. Né? A gente tem feito esses estudos, tem feito esses levantamentos, tem investido muito nessas ferramentas que é para o bem geral. Né? Tem ferramentas mais focadas na gestão do franqueado, tem ferramentas mais focadas para o corretor na área de vendas, tem muitas ferramentas vindo ali para a área de locação, mas elas existem e corretor que é esperto não para no tempo, né? Ele continua estudando porque a gente sabe que o mercado muda. Tanto é que a gente tem corretores que estão com a gente, tipo, 40 anos, e eles sabem, esses corretores que estão com a gente há tanto tempo, eles acompanharam muitas mudanças, né? Sim. Esses dias eu até vi um comparativo, desculpe, corretores que estão com a gente há mais de 40 anos, que vocês pegaram 2 séculos, 3 décadas. Acompanharam toda a evolução, toda a evolução, o nascimento ali de toda essa parte tecnológica, então não pare no tempo, continue estudando, porque isso é fundamental para o seu negócio, né? E essa percepção de valor que você está citando é muito importante, porque essa é uma percepção tanto que pode ser criada para eles, mas que a gente também aprecia muito o papel, né, de todos os usuários dos sistemas e de todos os processos que são feitos dentro da Polar, né? Então, todo o feedback que vocês dão, às vezes pode parecer, não passou despercebido. Não passa, a gente grava todos os chamados, todas as percepções, todas as dicas, e todo momento que é a hora de mexer em algum processo que envolve aquele sistema, a gente faz um filtro para usar isso, porque a gente sabe que, na verdade, o sucesso de um sistema, o sucesso de qualquer ação, principalmente quando envolve tecnologia, ela envolve muito do usuário final. Se não for interessante para o usuário final, não é um sucesso, né? Não foi tão efetivo. Então, é muito importante a gente estar buscando cada vez mais isso também, sabe? Introduzir alguns franqueados, a percepção dos franqueados, dos donos de imobiliária nos processos de inovação, para conseguir desenvolver produtos, né, que estejam de acordo realmente com a realidade.
Né, e a PolarNet, ele é um grande exemplo disso, né? Eu entrei na casa há 8 anos atrás e existia uma PolarNet, hoje já é um outro completamente diferente, muito mais atualizado, muito mais rápido, ágil, objetivo. Então, a gente tem que também olhar para dentro da nossa casa, ver o que já está sendo feito ali pela própria Polar e começar a utilizar essas ferramentas, né? Que às vezes a gente vê os corretores ali, buscando ferramentas externas, sendo que a gente já tem internas e que são tão eficazes quanto ou até mais. Sim, né? e essa questão é bem interessante, porque a gente precisa dessa demanda também, né, de vocês. Então, assim, a partir do momento que alguém sai da rede para buscar uma ferramenta fora, a gente sabe que às vezes por necessidade, né, às vezes uma questão que às vezes ainda não saiu, uma atualização que às vezes não saiu, mas deixa-se de fomentar esse intercâmbio, né, e essa relação aí para criar negócios, produtos e serviços cada vez melhores, né? Então, se a gente conta com os outros para desenvolver novas soluções, a gente sempre vai estar ali levando um ao outro em consideração e criando realmente soluções que sejam relevantes para cada imobiliária, para cada franqueado, né? Sim, com certeza. E, gente, agora eu vou encerrar o nosso papo. A gente já viu que tecnologia e inovação tem tema para muitos outros programas. Eu espero você aqui em outros programas comigo, Tabata. O CRM Imobiliário é uma verdadeira máquina de nutrição de leads. Ele envia e-mails automaticamente para os leads quando atingem determinados estágios de um funil de vendas e pode até mesmo lembrar você de enviar uma lembrança a um novo comprador que esteja se mudando naquele dia. São esses detalhes, toques pessoais que fazem de você um corretor de imóveis de sucesso. E a plataforma de CRM é apenas mais uma das inúmeras tecnologias que você encontra aqui dentro da Polar. Fique atento aos próximos programas e nas novidades que esse setor de inovação sempre está trazendo. Muito obrigada, Tabata. Fiquei muito feliz de receber você aqui. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer. Até a próxima.